Samuel tinha o dom mais raro do mundo, e não sabia. Ele dormia no templo, perto da arca de Deus, e uma voz o chamou pelo nome. Ele se levantou, correu até Eli e disse: "Aqui estou." Eli respondeu: "Eu não chamei. Volta a dormir." Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes Samuel ouviu e não reconheceu de quem era a voz. A Bíblia explica o porquê. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Não era falta de fé, era falta de familiaridade. Eu penso em quantas vezes na minha própria vida Deus falou e eu atribuí aquilo a outra coisa. Uma impressão que ignorei, uma paz que descartei por ser muito simples. Uma palavra que passou pelo coração e eu deixei ir achando que era pensamento meu. Talvez você se identifique com isso. Não é que Deus não fala com você. É que a gente ainda está aprendendo a reconhecer a voz dele no meio de tanto barulho. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa conexão existe. Ela está ativa. Mas como qualquer relacionamento, precisa ser cultivada. Essa manhã é uma oportunidade de afinar esse ouvido. Quem pertence a Deus aprende a ouvir. E hoje você veio aprender. Maria e Marta moravam na mesma casa. Tinham o mesmo Jesus na sala. Mas viveram experiências completamente diferentes naquele dia. Marta corria, organizava, servia, resolvia. Não estava fazendo nada errado. Estava sendo prestativa. Mas em algum momento a atividade tomou o lugar da atenção. E ela perdeu o fio da conversa. Maria escolheu sentar. Só isso. Sentar aos pés de Jesus e ouvir. Jesus disse que Maria havia escolhido a boa parte e que não lhe seria tirada. A gente vive num mundo de Martas. Correndo, produzindo, respondendo, resolvendo. E Deus não some nesse meio tempo. Mas a gente perde a capacidade de ouvi-lo quando o barulho interno é maior que a voz dele. Salmo 46:10 diz: "Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus." O verbo no original tem peso de comando. Para, aquieta, reconhece. Não é sugestão. É convite urgente. Essa manhã, antes do dia te engolir, você tem uma escolha parecida com a de Maria. Sentar. Ouvir. Deixar Deus falar antes de você sair correndo para resolver tudo. Porque o problema quase nunca é que Deus está em silêncio. O problema é que a gente raramente está quieto o suficiente para ouvir. Tem uma pergunta que muita gente carrega sem falar em voz alta. Será que Deus ainda fala com pessoas comuns? Com gente sem cargo, sem ministério, sem nada especial? A resposta da Bíblia é sim. Sempre foi sim. Deus falou com uma escrava egípcia chamada Agar no meio do deserto. Alguém que não tinha status nenhum naquele mundo. Falou com um pastor de ovelhas chamado Amós e o transformou em profeta. Falou com pescadores sem estudo e os chamou para mudar o mundo. O critério de Deus nunca foi o cargo. Foi o coração disponível. João 16:13 diz que quando o Espírito da verdade vier, ele guiará vocês a toda a verdade. Esse Espírito mora em você se você pertence a Cristo. Ele não ficou só nos apóstolos, ele veio para ficar em cada filho de Deus. Às vezes ele fala através de uma passagem bíblica que você leu 100 vezes e dessa vez foi diferente. Às vezes é uma paz que não tem explicação racional numa situação que deveria te apavorar. Às vezes é um desconforto interno quando você está prestes a tomar uma decisão errada. Não precisa ser dramático para ser de Deus. Samuel ouviu uma voz simples chamando seu nome. Sem trovão, sem fogo, sem visão épica. Só uma voz. E um coração que aprendeu a reconhecer. Quem pertence a Deus aprende a ouvir. Antes de orar, deixa eu te fazer um convite simples. Solta o controle por um momento. Essa manhã você provavelmente já tem uma lista mental. Coisas para resolver, decisões para tomar, situações que precisam de resposta. E tudo isso é real. Mas por alguns minutos, coloca isso de lado. Provérbios 3:5 diz para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Em todos os caminhos, reconhecê-lo, e ele endireitará as veredas. Isso significa que antes de você sair tentando resolver tudo sozinho, existe um passo anterior. Reconhecê-lo, ouvi-lo, deixar que ele fale primeiro. Então fecha os olhos se puder. Respira fundo.
Deixa o silêncio dessa manhã ser sagrado por um momento. Você não precisa ter as palavras certas. Não precisa estar com tudo em ordem por dentro. Chega do jeito que você tá, porque é exatamente assim que Deus te quer. Vamos orar juntos. Pai Celestial, eu chego até Ti nessa manhã antes de qualquer coisa, antes das respostas que eu ainda não tenho, antes das decisões que precisam ser tomadas, antes do dia me chamar para 1000 direções diferentes. Eu escolho Te procurar primeiro. Tu disseste em João 10:27 que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz, que Tu as conheces e elas Te seguem. Senhor, eu quero ser essa ovelha, não a que corre, não a que se perde no meio do rebanho, mas a que reconhece o som da voz do pastor e para tudo para ouvir. Fala comigo hoje. Não precisa ser no trovão, não precisa ser no fogo. Pode ser naquela voz mansa que Elias ouviu depois de toda a tempestade. Aquela voz que chegou quando tudo ficou quieto. Eu me aquieto agora. Abre os ouvidos do meu espírito, Senhor. Remove tudo que compete com a Tua voz essa manhã. A ansiedade, a pressa, os pensamentos que ficam rodando sem parar. Faz silêncio dentro de mim para que eu possa Te ouvir com clareza, porque eu aprendi que o problema nunca foi Tu estar em silêncio. O problema foi eu estar barulhento demais para perceber que estavas falando. Quem pertence a Deus aprende a ouvir. E essa manhã, eu escolho aprender. Senhor, eu preciso ser honesto contigo agora. Tem momentos em que eu ouço tantas vozes que não sei mais qual é a Tua. A voz do medo que diz que não vai dar certo. A voz da insegurança que questiona cada passo. A voz do mundo que empurra para um lado. A voz das pessoas que puxam para o outro. E no meio de tudo isso, eu perco o fio. Eu perco a Tua voz. E o pior é que às vezes eu nem percebo que perdi. Continuo tomando decisões, continuo andando, mas por dentro tem uma inquietação que não passa. Aquela sensação de que algo está fora do lugar. De que eu estou fazendo, mas não estou ouvindo. Samuel precisou de 3 chamados para reconhecer que eras Tu. 3 vezes. E Tu não desististe. Continuaste chamando. Senhor, continua me chamando. Mesmo quando eu confundo Tua voz com outra. Mesmo quando eu corro antes de ouvir. Mesmo quando eu respondo sem ter escutado direito. Não desiste de mim. Espírito Santo, entra nos lugares da minha vida onde eu tomei decisão sem Te consultar. Nos planos que fiz no meu próprio entendimento. Nas respostas que dei antes de perguntar. Nos caminhos que escolhi, baseado no que eu achei, e não no que Tu disseste. Perdoa a minha pressa, Senhor. Perdoa as vezes que eu Te deixei falando e fui embora correndo. Hoje eu paro. Hoje eu ouço. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Senhor, agora eu me aquieto diante de Ti. Não tem mais pressa aqui. Não tem mais lista de pedidos. Não tem mais urgência humana. Só eu e Tu, nessa manhã que ainda está começando. E nesse silêncio, eu escolho confiar. Confiar que Tu sabes o que eu preciso ouvir antes de eu saber perguntar. Confiar que o Espírito Santo que mora em mim está intercedendo pelo que eu nem consigo colocar em palavras. Confiar que a Tua voz está falando mesmo quando os meus ouvidos espirituais ainda estão acordando. Mateus 7:24 diz que quem ouve as Tuas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu a casa sobre a rocha. Senhor, eu quero construir sobre a rocha, mas para isso eu preciso ouvir antes de construir. Preciso parar antes de agir. Preciso Te consultar antes de decidir. Ensina-me esse ritmo, Pai. O ritmo de quem ouve primeiro e faz depois. De quem busca Tua face antes de buscar Tua mão. De quem valoriza a Tua presença mais do que Tua resposta. Salmo 23 diz que Tu me fazes descansar em pastos verdejantes, que me guias junto a águas tranquilas e restauras a minha alma. Senhor, restaura a minha alma essa manhã. Antes do dia começar, antes do cansaço chegar, restaura. Quem pertence a Deus, aprende a ouvir. E quem aprende a ouvir, descansa, porque sabe que está sendo guiado. Senhor, agora eu declaro sobre essa manhã e sobre esse dia. Eu declaro que sou ovelha do Teu rebanho. E ovelha reconhece a voz do pastor. Eu ouço a Tua voz. Eu reconheço a Tua direção.
Eu sigo o teu chamado. Eu declaro que o Espírito Santo é a voz mais alta na minha vida hoje. Mais alta que o medo. Mais alta que a dúvida. Mais alta que a opinião de qualquer pessoa. Mais alta que os meus próprios pensamentos quando eles conflitam com a tua verdade. Eu declaro que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que cada decisão que eu tomar hoje vai passar pelo filtro da tua voz. Que eu não vou me mover por impulso, mas por direção. Eu declaro que em todos os meus caminhos eu te reconheço, e tu endireitarás as minhas veredas. Não alguns caminhos, todos. O profissional, o familiar, o financeiro, o emocional. Em todos eles, tu és Senhor. Eu declaro que essa manhã marca uma virada. Que a partir de hoje eu sou alguém que para antes de agir, que ouve antes de falar, que busca antes de decidir. Se você também quer viver ouvindo a voz de Deus, declara aqui nos comentários. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que essa seja a oração da sua manhã hoje. Pai, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Não só as partes difíceis, as partes fáceis também. Não só as decisões grandes, as pequenas também. Porque eu aprendi que é nas pequenas coisas que o ouvido espiritual se treina. É obedecendo no simples que a gente aprende a confiar no complexo. Espírito Santo, sê o meu professor hoje. Quando eu estiver prestes a reagir por impulso, me segura. Quando eu estiver prestes a tomar um caminho que não é o teu, me desvia. Quando eu estiver confuso sobre o que fazer, me lembra que tu prometeste guiar a toda a verdade. Eu não quero só ouvir a tua voz na oração da manhã e depois viver o dia no piloto automático. Quero carregar essa sensibilidade comigo. No trabalho, nas conversas, nas escolhas pequenas que ninguém vê, mas que vão moldando quem eu estou me tornando. Provérbios 3 diz para reconhecer a Deus em todos os caminhos. Todos. Esse é o padrão que eu escolho hoje. Não perfeição, mas direção. Não acertar sempre, mas consultar sempre. Faz de mim alguém que constrói a vida sobre a tua palavra. Que quando a tempestade vier e vai vir, a casa não caia. Porque foi construída sobre o que tu disseste, não sobre o que eu achei. Pai, eu te agradeço por essa manhã. Obrigado por seres um Deus que fala, que não ficou em silêncio depois da Bíblia ser escrita, que continua chamando os seus filhos pelo nome, assim como chamou Samuel, assim como chamou Maria a sentar, assim como chamou Paulo no meio da multidão de Atenas. Obrigado porque tu me conheces, não só o meu nome. Tu conheces a minha confusão, a minha pressa, os momentos em que eu ouço errado e corro na direção errada. E mesmo assim, tu continuais falando, continuais chamando, continuais esperando eu parar e ouvir. Isso é graça. Lembra lá no começo quando eu falei sobre Samuel, aquele menino que ouviu a voz de Deus 3 vezes e não reconheceu? Pois é, Eli lhe ensinou a resposta certa. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa é a oração mais honesta que existe. Não é uma oração de quem já sabe tudo. É a oração de quem está disponível, de quem parou, de quem abriu o coração antes de abrir a agenda. Quem pertence a Deus aprende a ouvir. E hoje você deu esse passo. Vai pro teu dia diferente, com os ouvidos do Espírito abertos, com o coração sintonizado, sabendo que o pastor conhece as suas ovelhas e que uma delas és tu, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou você essa manhã, escreve aqui nos comentários. Fala, Senhor, eu te ouço. Que essa declaração abra o teu dia hoje.